Hoje eu vou falar de algumas lições tiradas desse livro aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu vou deixar o link da Amazon na descrição. Esse livro, pessoal, é muito interessante porque ele ensina muitas lições sobre investimento. Eu achei ele, pessoal, um livro de altíssimo valor no sentido de ensinamentos. Então ele ensina para você a importância de guardar dinheiro no longo prazo. E uma das histórias mais bonitas e interessantes do livro é a história do homem de mais sorte na Babilônia. E pessoal, eu achei genial as histórias desse livro, porque ensina desde a importância de guardar um pouquinho todo mês, ser bem religioso no sentido de guardar dinheiro, guardar para o longo prazo, né? Criar uma renda para que no futuro você possa desfrutar com a sua família. Então, assim, a história em questão mostra um grande comerciante chamado Shahrukh. E esse comerciante, ele tem uma missão de ensinar algumas coisas a um jovem chamado Radan, e ele tinha uma sociedade com o avô desse jovem. Por isso ele tinha uma dívida de gratidão com esse senhor, que era o Arad. Então esse jovem, ele não gostava de trabalho. Ele dizia que trabalho era para escravo. Aí que começa a história interessante do livro. Esse grande comerciante chamado Shahrukh começa a ensinar, começa a contar a história para esse jovem de como ele foi escravo na Babilônia e de como ele veio chegar a se tornar um grande comerciante. E as lições que eu tirei dessa história são muito ricas e serviram muito para mim, que trabalho, né, de CLT, trabalho numa empresa, porque a história nos estimula a ter paciência, a ser pessoas com visão de longo prazo, porque no desenrolar da história, um amigo de Shahrukh ensina para ele que o trabalho era algo de grande valor e que só através do trabalho ele conseguiria encontrar a liberdade. Na condição de escravos, Megiddo deu conselho a Shahrad, como Shahrad era mais jovem, ele deu conselho para que Shahrad trabalhasse com muito empenho, porque aqueles que compravam os escravos tinham como um alto valor um escravo que trabalhava com empenho. Quando a gente trabalha em um ambiente que muitas vezes a gente não gosta, e se nós tivermos paciência e trabalhar com empenho, de alguma forma ali, a gente será recompensado no longo prazo. E na história do livro, Shahrad, que é o grande comerciante que havia sido escravo, ele mostra para o jovem Radan, eles tinham a possibilidade de comprar a própria liberdade através do trabalho. Isso é uma grande chave no livro. Por quê? Porque se você consegue acumular uma grande quantia no longo prazo e consegue investir em bons ativos que lhe dê um retorno, por exemplo, alguém que compra imóveis, construir uma vida de kitnet, ele vai poder, de certa forma, parar de trabalhar. Eu mesmo tenho amigos que fizeram 3 pontos comerciais, uma casa, 2, e hoje vivem desses imóveis. Não trabalham mais. Ficam ali gerenciando e recebendo os proventos, né, que vêm daqueles imóveis. Então, isso é uma forma que eu entendi que o livro ele conta histórias para que nós venhamos a pensar e trazer para a nossa realidade atual. Quando você cria o hábito de juntar dinheiro e investe esse dinheiro em bons ativos que vão lhe trazer bons retornos no longo prazo, você vai ter a possibilidade, de certa forma, de comprar sua liberdade. É lógico que não existe isso de você parar de trabalhar, e o livro ensina isso. Esse grande comerciante chamado Shahrad, ele fala para o jovem no final que o trabalho, quando ele é feito com prazer, com empenho, ele te traz grandes conquistas. Ele diz que só através do trabalho ele conquistou tudo que ele tinha e que ele sentia amor pelo trabalho, pelo fato do trabalho ter possibilitado a ele e também ao avô dele, que é o Arad. O trabalho havia possibilitado a eles grandes conquistas e por isso eles tinham o trabalho como algo muito valioso. Até quando você tem um grande negócio, você precisa gerenciar, você precisa cuidar desse negócio, você precisa gerenciar. E isso é uma forma de trabalho. Por exemplo, vamos trazer aqui para o mercado financeiro.
Você compra bons fundos imobiliários, você compra boas ações, mas você tem que estar ali lendo RI, vendo se o ativo está indo bem, se não aconteceu nenhuma situação com a empresa que você está investindo. E o livro te ensina de uma forma interessante como você sair de situações que fogem do seu controle, porque também acontece isso na nossa vida, de situações que fogem do nosso controle. No caso aqui no livro, ele veio a ser escravo, veio a se tornar escravo por conta de uma briga de bar. No caso, o irmão dele chegou a matar um homem numa briga de bar e o pai dele deu ele como escravo pelo cara que ele matou lá, que o irmão dele matou no caso. Então, isso é uma situação que fugiu do controle dele. E num outro momento em que ele já estava quase conseguindo a liberdade dele, já tinha uma grande quantia de dinheiro, o amo dele começou a se meter em várias dívidas e o livro ensina como a gente se comportar em situações que fogem ao nosso controle, que acontece muito, né? Você está ali, está indo bem na sua vida, nos seus investimentos, de repente acontece uma coisa que foge do teu controle e você tem que saber agir com cautela, paciência, com análise. Eu digo assim que todas as coisas na nossa vida é como se fosse um xadrez mental. A gente tem as peças e a gente tem que pensar para poder mexer as peças, para que nós tenhamos êxito. E é assim que o livro ensina a gente a pensar. Ele pensava, ele parava, ele lembrava de coisas que aconteceram no passado, para que ele pudesse tomar as decisões no presente, pois ele era um escravo e ele queria muito a liberdade dele. E a história ensina a também cultivar bons amigos, boas amizades, ensina a ser uma pessoa educada no falar, quando você se dirige a outras pessoas e que as pessoas reconhecem quando você é uma pessoa educada, uma pessoa cortês. E foi assim que ele conseguiu a liberdade dele. Vale muito a pena ler essa história. Livros, eles têm o poder de abrir a nossa mente, de nos fazer pensar em como, principalmente para quem é investidor, para quem está começando a investir como eu, você. Então ele ensina a gente a pensar de forma mais estratégica em tudo que a gente está fazendo nos nossos investimentos. Esse livro aqui tem muitas lições valiosas. Terminei O Homem Mais Rico da Babilônia, agora eu comecei a ler esse aqui, que é Os Segredos da Mente Milionária. E vou fazer alguns comentários sobre ele também aqui nos vídeos. E vou gravar mais vídeos sobre livros, sobre dicas de livros. Então fica aí a recomendação desse livro aqui. Compre esse livro. Leia esse livro que você vai tirar grandes lições dele. Se você não tiver o hábito de ler, comece a criar o hábito de ler, porque a leitura, ela liberta a nossa mente, ela amplia os nossos sentidos cognitivos para tudo na vida, para investimento, para mudança de comportamento também, para mudança de caráter até. Então é muito bom, leitura é muito bom. E a principal lição dessa história é o valor do trabalho, a paciência no longo prazo e o pensar no futuro, né? Pensar no longo prazo, juntar para o longo prazo, criar uma renda para o longo prazo. Ele veio se tornar um grande comerciante porque ele guardou bastante dinheiro. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.